Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, hoje estamos lendo o Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 17, Punição e Recompensa de Kali. Eu vou ler primeiro o sânscrito, versos 16 e 17. Om Ragyoi Paramo Dharma Swadharma Stanupalanam Sasato Nyanyatha Shastram Anapadyutpathaniha. Verso 17. Om Dharma Uvacha Etadva Pandaveyanam Yuktam Artha Bhayam Vacha Yasham Guna Gane Krishno Dautya do Bhagavan Krida. Agora a tradução em português. Verso 16. O dever supremo do rei governante é dar toda a proteção às pessoas que cumprem a lei e castigar aqueles que se desviam das prescrições das escrituras em ocasiões ordinárias, quando não há emergência. Repetindo, o dever supremo do rei governante é dar toda a proteção às pessoas que cumprem a lei e castigar aqueles que se desviam das prescrições das escrituras em ocasiões ordinárias, quando não há emergência. Verso 17. A personalidade da religião disse: essas palavras que acabaste de falar são dignas de uma pessoa da dinastia Pandava. Cativado pelas qualidades devocionais dos Pandavas, mesmo o Senhor Krishna, a personalidade de Deus, executou os deveres de um mensageiro. Repetindo, a personalidade da religião disse: essas palavras que acabaste de falar são dignas de uma pessoa da dinastia Pandava. Cativado pelas qualidades devocionais dos Pandavas, mesmo o Senhor Krishna, a personalidade de Deus, executou os deveres de um mensageiro. Vou oferecer as reverências ao mestre. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Então, aqui, nesses dois versos, está se explicando. Tem um problema aí, estava bem antes, Tulasi. Então, está explicando que, primeiro, ele está falando do dever supremo do rei governante. Então, na cultura védica, porque assim, nós somos almas condicionadas. Cada ser humano, cada alma que está aqui neste universo é uma alma condicionada, certo? Então, cada um, quando a gente nasce na forma de vida humana, uma sociedade que está estruturada para ajudar o ser a evoluir, ela precisa ter, o ser humano, precisa ter deveres, porque assim ela se encaixa, assim ela controla a mente, e ela se encaixa numa estrutura que, através desse serviço, desse trabalho, ela vai poder evoluir, se purificar, e, eventualmente, né, se ela tiver todas as condições, o conhecimento e a boa associação, ela vai chegar a se iluminar, despertar e se libertar da condição de samsara, de ser condicionada. Então, o dever é algo, assim, primordial na vida de uma pessoa que quer ter paz de espírito, quer ter progresso, assim, sucesso tanto na área de sobrevivência, né, com o corpo, financeiras, educacionais, e tanto do lado de purificação da espiritualidade, porque o trabalho, qualquer trabalho que é feito dentro do dever, ele te faz evoluir, ele te faz avançar, purificar.
o dever é realmente algo fundamental numa sociedade. Então, se diz que, mesmo que o dever, mesmo que ele não é cumprido, o dever ele não é perfeito, mas se esse dever é feito para você, você faz da melhor forma que você puder e você vai avançar, você vai evoluir. Isso está escrito na Bhagavad Gita, né? Krishna diz que mesmo se você fizer o dever de uma outra pessoa, mesmo de forma perfeita, não é bom, não é assim a perfeição, né? Para você, você tem que fazer, por exemplo, por isso que existem 4 classes que são chamadas os Varnas, são 4 classes na sociedade humana, que você pode se encaixar numa ou no outra, numa ou em outra. Tem os intelectuais, que os brahmanas, tem os que são os instrutores, os guias, né, os que cultivam a sabedoria, o conhecimento. Depois tem os kshatras, que são aqueles que protegem a sociedade, que são os militares. Depois tem os vaixyas, que são aqueles que nutrem a sociedade, os comerciantes, os agricultores. E tem os shudras, que são aqueles que servem as outras classes. Então, não é que tem um que tem o melhor dever, melhor do que o outro, não. Todos são iguais. Então, você deve se encaixar. Se você tem uma natureza para ser médico, você deve ser um médico, você não deve ser um comerciante. Mesmo que, entre nós, a gente sabe que nessa sociedade você tem que se vender, mesmo sendo um médico. Bom, isso é outra coisa. Mas ser um comerciante, se os pais obrigam uma criança a ser um comerciante, se ela tem a natureza de brahmana, para ser um médico ou para ser um sacerdote, e se ele não está cumprindo esse dever, mesmo de forma imperfeita, ele não vai ser feliz e ele não vai poder chegar à evolução máxima nessa vida. Então, se você tem crianças ou assim jovens na família que estão perdidos, procurando orientação, você deve tomar isso em conta. Primeiro, por isso que a astrologia védica, ou a astrologia em geral, ela ajuda muito, porque ela vai mostrar qual é a tendência do ser condicionado, né, para entrar nessa caixinha. E tem pessoas que têm várias dons, vários que podem, estando dentro de um dever, né, dentro de uma caixa, tipo, ela pode também assumir outras responsabilidades. Então, o dever supremo do rei, aqui diz assim, que é de dar proteção às pessoas. O rei, o governante, ele entra dentro da Varna de Kshatriya. O rei é um Kshatriya, é um militar, é um político, né? E a função dele é de proteção, de proteger os cidadãos, né? A sociedade. E existem prescrições nas escrituras, né? Porque tem prescrições que são, tipo, para regular, né? Para controlar a mente humana, porque a mente ela é como uma besta selvagem, né? Indisciplinada, e você tem que estabelecer leis. Por isso que tem os advogados, porque se não tivesse leis, infelizmente, nós não estamos no nível de evolução tão elevado que nós podemos viver sem leis. Anarquia não existe, né? Nesse planeta não é possível viver sem leis. Talvez em outras civilizações mais avançadas, sim, mas aqui não é possível, infelizmente. Então, mas tem certas ocasiões extraordinárias que a pessoa ela pode romper com a lei. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nas escrituras está escrito que os brahmanas, por exemplo, eles não devem consumir carne animal, porque os brahmanas eles devem ter uma consciência mais pura, porque eles geralmente são sacerdotes, né? Eles tomam conta de tudo que tem a ver com as divindades, com o estudo, né? Os estudos superiores. Então eles não devem consumir carne. Mas por exemplo, em situações extraordinárias de catástrofes ou de alguma coisa, mesmo se ele já ouve, né, histórias que a pessoa é obrigada a comer carne por alguma situação extraordinária, isso daí não é considerado uma falha.
Mas aqui o que ele está falando é que isso, e quebrar as regras, as leis em situações ordinárias, né? Então, o rei, um governante que é justo, que é responsável, ele deve manter a ordem e ver que todos os cidadãos eles cumprem as leis nas condições ordinárias, normais, né? E no verso 17, ele está explicando que como ele falava, ele era tão elevado, não tão digno, esse rei, esse governante, né, Maharaj Parikshit, que ele tinha as qualidades devocionais dos Pandavas. Ele, ele, ele era o neto de Arjuna, né? Então, ele está citando que Arjuna, os Pandavas, né, que eram 5 irmãos, Arjuna era um deles, eles eram, você vê como a consciência não tem nada que ver com a condição, né, da pessoa. Você pode ser a profissão que você, não importa que profissão você tem, mas você pode ter uma consciência muito, muito elevada, pura, né, desperta. Então, os Pandavas eram devotos puros, devotos, eram seres iluminados, porque iluminados no sentido de eles tinham um coração puro, dedicado totalmente a Deus, né? Eles tinham essa força de pureza, de justiça, tudo o que, assim, eles eram um exemplo, né? No modo da bondade. Mesmo sendo um kshatriya, né? Isso daí parece... Como você pode ser um kshatriya matando e estando no modo da bondade? A consciência está no modo da bondade, né? Porque o coração, ele é puro de avareza, de egocentrismo, de inveja, de querer o desejo de exploração. Isso é a pureza do coração. Você pode ser um kshatriya, um comerciante, mas o seu coração é puro. Então, nesse sentido, por isso que o Senhor Krishna, ele virou seu amigo e ele aceitou de conduzi-lo no campo de batalha, porque imagina, a personalidade de Deus, né, se nós consideramos, se nós aceitamos o fato que Krishna era a pessoa suprema presente no planeta naquela época, ele aceitou conduzir o carro de Arjuna, porque Arjuna era o seu amigo, né? Você não se aproxima de uma pessoa muito importante se essa pessoa desconfia de você, né? Se você tem inveja ou narcisismo, ou se você critica essa pessoa importante, ela não vai deixar você chegar perto dela. Então, nós vemos o Srimad Bhagavatam, ele dá muitos exemplos de seres muito poderosos que eram governantes, mas que tinham um coração muito puro, e eles tiveram assim, a presença de Krishna ou de Vishnu na vida deles para uma proteção completa. Isso aconteceu com Prahlad Maharaj, o filho de Hiranyakashipu, né? Essa canção que nós cantamos à noite na sala dos mantras para Narasimhadeva, né, pedindo a proteção, o filho dele, o pai era um asura, né, e o filho era um devoto puro. Então ele recebeu total proteção de Krishna, Arjuna também. E temos assim muitas, muitas histórias, né, que o que conta realmente é essa qualidade do coração que a gente deve cultivar, não como uma religião, mas se nós pensamos na ideia de que a pessoa suprema é uma pessoa, e que nós podemos estabelecer uma relação de amizade com essa pessoa e de confiança, e uma relação espontânea de amizade com essa pessoa, né, e de amor, então a gente vai querer cultivar essa confiança, essa pureza, né, de coração que a gente tem com todas as pessoas que a gente ama sinceramente, que sejam nossos pais, nossos amigos, nossos filhos, um professor, um patrão, né? Essa é a mesma, na verdade, é a mesma atitude que a gente deve ter cultivando o desejo de cultivar uma relação com a pessoa suprema.
porque nas religiões as religiões ocidentais, né, as religiões estabelecidas, a ideia de Deus é algo muito distante, muito poderoso, né, muito, assim, inatingível, mas na concepção védica do Vaishnavismo, isso muda totalmente. Então, a gente tem a possibilidade de se aproximar dessa pessoa de uma forma natural, espontânea, como se fosse alguém que a gente ama, né, um amigo, um pet, um cachorrinho, né, uma pessoa assim, como nós. Só que, como essa pessoa, a potência dela é tão grande, quando ela nos olha, ela consegue nos ver e ela consegue sentir o nosso amor, o que ela nos manda, assim, o raio, né, digamos, o que ela nos envia como sentimento de amor, aquele que recebe vai sentir um êxtase muito grande. Então, não é que somos tão caídos, tão contaminados que a gente não consegue se aproximar da pessoa suprema. A gente se aproxima dessa pessoa como se fosse um amigo querido, ou um pai, uma mãe, só que o que vem dela, isso nos toca de uma forma assim muito, muito grande, né? Muito além dos sentimentos que a gente pode sentir de uma pessoa, de uma alma condicionada, né? Essa é a diferença. Não somos nós que vamos chegar ao ponto de, bom, é muito raro, excepcional, claro, pode acontecer, mas assim, para uma alma condicionada, o que está no caminho da ascensão, da liberação, o amor dela sempre vai ser limitado, né? Comparado com o amor da pessoa suprema. E quando o amor da pessoa suprema consegue tocar essa alma pequenina, aí o que ela vai sentir vai reverberar como se fosse sei lá, uma bomba, né? Essa é a diferença. Então, eu vou parar por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, o Mahamantra, auspicioso, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.